Oi, pessoal, boa noite. Eu acho que podemos ir começando, que ainda eu tenho que falar as minhas clássicas piadas para começar, e aí a gente ganha mais alguns minutos. Então, obrigado por nos acompanhar nessa conversa. Primeiramente, gostaria de apresentar. Eu trabalho na WRI do México, WRI World Resource Institute, é uma organização mundial que daqui a pouquinho eu vou introduzir um pouquinho mais, que tem um escritório no Brasil também. Só que, para garantir um pouquinho de folclore e diversidade, eu fui convidado para falar hoje à frente de vocês. Também, por favor, me indiquem se estão me ouvindo certinho, se estão me ouvindo bem. Tá tudo direitinho. Tá, perfeito. Obrigado. Então, primeiramente, gostaria só de apresentar a WRI e me apresentar também. A gente está trabalhando, a gente é uma ONG, um think tank global, que trabalha várias áreas, vários tópicos, incluindo o tema de cidades. A gente trabalha em florestas, clima, água, segurança alimentícia, algumas outras questões importantes para o desenvolvimento sustentável a nível global. Mas o grupo de trabalho, o maior grupo de trabalho que a gente tem hoje é a equipe de cidades. Na equipe de cidades a gente trabalha em vários subconceitos: desenvolvimento urbano, mobilidade, também eficiência energética. Então, se vocês quiserem entrar em contato, por favor, podem pesquisar no site wri.org. Ou o meu e-mail, meus dados vão estar também disponíveis para você entrar em contato, e podem ser direcionados comigo, com a Oficina do México, ou também com o escritório do Brasil. A conversa de hoje, a gente vai focar muito num tema que é uma tendência, que é apenas uma mais das tendências de mobilidade sustentável, que a gente tem que entender as características, as limitantes dessa situação. Tá? Às vezes, algumas dessas novas tendências, novos conceitos, ganham muita publicidade e aparecem muito lá na discussão pública, na agenda, e a gente acha que é a solução, né? Uma bala de prata. Mas não são. Então, hoje, a intenção é que a gente possa conhecer um pouquinho mais como que esta tendência que a gente está vendo já nas cidades, que é a implementação, incorporação de frotas de ônibus elétricos no sistema de transporte urbano, coletivo urbano, como elas contribuem com o nosso problema de mobilidade urbana. Eu não vou falar aqui das externalidades, dos problemas que todo mundo conhece a respeito da mobilidade urbana. Acho que a gente tem bastante experiência, né, com mobilidade, com problema de congestão, com problema de poluição. Vamos deixar isso para um outro momento. Só para falar que isso acho que não é exclusivo. A gente já sabe que não é só das grandes capitais, das grandes cidades globais. No México, por exemplo, algumas das cidades com pior índice de qualidade do ar são bem menores do que as 3 maiores cidades, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Isso quer dizer que, às vezes, as problemáticas são ainda mais complexas em cidades pequenas. Tendo esse problema e outros, nossa metodologia de trabalho, temos vários jeitos que a WRI faz abordagem nos problemas globais, e a gente tem uma metodologia chamada de ASI, Avoid, Shift, Improve, que basicamente é um jeito de pensar os problemas, identificando aquilo que pode ser evitado, aquilo que pode ser mudado e aquilo que pode ser melhorado, também como um processo. A pergunta um pouco que eu vou começar a fazer daqui até que a gente comece a falar mais profundamente dos ônibus elétricos é como a gente acha que um veículo elétrico que simplesmente está mudando o motor, alguns componentes, contribui com esse tipo de aproximação, de abordagem. O que está evitando, o que está mudando, o que está melhorando. Nós temos também uma visão, um objetivo. A gente pensa na mobilidade, o nosso trabalho, ele tem 3 objetivos principais.
a gente chama da visão triple zero, que o que a gente está tentando é zerar as emissões poluentes, mas não só de poluentes de gases, né? Também, por exemplo, de ruído. A gente está tentando zerar as fatalidades, as mortes, principalmente na questão de mobilidade que ocorrem por acidentes viais, segurança viária, mas também pela questão da poluição. E, finalmente, a gente está tentando diminuir e evitar, e, finalmente, acabar com a exclusão que gera o acesso à mobilidade, a oportunidades de mobilidade, mas também o acesso a oportunidades de trabalho, emprego, compras, estudos, etc. De novo, a pergunta é como que a gente acha que a mobilidade está contribuindo com esses três conceitos. E aqui é uma primeira aproximação ao nosso framework, a nossa metodologia, do jeito que a gente entende e que realmente muitas das organizações que estão trabalhando com eletromobilidade, do jeito que a gente está entendendo a eletromobilidade. A grande diferença da eletromobilidade vem do fato que a gente está incluindo um segundo setor, que em termos de volume, economia e algumas outras coisas, por exemplo, volume de empregos gerais, etc., pode ser ainda maior do que o nosso setor de mobilidade atual, que é o setor da energia. A gente tinha estudado a mobilidade até agora, onde os combustíveis eram um insumo que era entregado lá em algum ponto, pode ser nos postos de gasolina, mas também postos de combustível, mas também poderia ser nas garagens nas garagens dos ônibus, por exemplo, com uma instalação fixa, uma instalação própria, e simplesmente isso era um insumo para uma cadeia produtiva. Mas agora, o que está acontecendo é que a transformação, a aparente simplesmente substituição do veículo está gerando umas outras mudanças que finalmente implicam a integração desses dois setores econômicos industriais, que é a energia, o energético, e o de transportes. Hoje, vou tentar explicar um pouquinho por quê que esses setores estão sendo integrados, mas também a gente tem que entender que essa visão pode ser uma visão ainda muito, muito futurista. Não sabemos quando que realmente vão ocorrer algumas dessas integrações que a gente está prevendo. Por exemplo, uma coisa que já se fala muito, que é vehicle to the grid, né? Que é quando a gente vai ter um volume suficiente de baterias nos veículos que possam ser conectados na rede e que gerem um balanceamento da rede de distribuição energética das cidades, gerando uma capacidade de armazenar energia, que é um conceito que eu sei que talvez está errado, mas uma capacidade de armazenamento energético que antes as cidades não tinham. Por isso que eu falei agora que a gente acha que a eletromobilidade é um ativo das cidades de mobilidade, mas também um ativo da energia, do setor energético. Onde três equipamentos, três elementos básicos começam a ter muita relevância e a gente vai ter que estudar especificamente. Esses três elementos são os veículos, que é o mais óbvio, que a gente sempre vê, a gente sempre fala. O segundo são as baterias, que a gente também sabe que existem, mas a gente sabe que são importantes, mas às vezes não consegue compartilhar, explicar a importância delas. E, finalmente, a infraestrutura de carga. Tá? Esses três elementos, eles podem ser estudados independentemente. Finalmente, a gente sabe que tem restrições. Muitas das coisas que são faladas é tipo, mas por que a gente está colocando ônibus elétrico na rua, carro elétrico na rua, se a gente ainda não tem uma energia limpa? Perfeito. Essa é uma restrição ainda desde o ponto de vista da energia que a gente está produzindo. E também tem a perspectiva da mobilidade. Eu sou uma das pessoas que acham que o objetivo não é mudar todo o carro que está na rua por um carro igualmente do mesmo tamanho, que ocupa o mesmo espaço, que consome as mesmas quantidades de espaço público, espaço viário, só pelo fato de um novo carro, um novo veículo ser um veículo elétrico. Isso não é sustentável. Em algum ponto a gente vai encontrar o ponto mais alto do benefício e vai começar a ver que isso vai cair de novo. Então, tem que ter muito em conta essas duas coisas.
Mas existe uma economia energética, uma eficiência energética no fato de substituir um veículo elétrico, um veículo diesel por um veículo elétrico. No final, a gente vai ter umas reduções de emissões, teríamos que procurar um acesso mais equitativo, para as pessoas e, de novo, melhorar a qualidade de vida e o serviço de mobilidade das pessoas. De novo, a pergunta é, como a gente vai fazer para que, mudando o ônibus elétrico, isso aconteça? Se a resposta é a gente vai ter que aumentar a tarifa, a gente está acrescentando as complicações de acesso das pessoas e a gente está simplesmente cometendo um erro no que a gente está fazendo, mais uma vez. Não pelo fato de melhorar o balanço de emissões, a gente estaria cumprindo um dos nossos 3 objetivos que eu coloquei no começo da conversa, que era melhorar, diminuir a exclusão, diminuir os poluentes, diminuir as emissões e diminuir também as fatalidades. Essas 3 slides, essas 3 coisas que eu falei até agora, são apenas uma introdução, só para não perder o foco, que geralmente, e eu vou falar do ponto de vista da WRI também, o pessoal, que as transformações tecnológicas são apenas uma ferramenta para provocar ou gerar outras mudanças que são ainda maiores do que a simples transformação tecnológica permite. Nesse momento, no ponto que eu vou começar a falar agora, a gente vai começar a olhar como que é possível, como que é viável introduzir, incorporar, implementar ônibus elétrico nas operações de transporte público coletivo, transporte coletivo principalmente. A metodologia pode ser utilizada para carga também, inclusive para frotas de veículos leves. Mas quero insistir no fato de que a tecnologia é apenas uma ferramenta, apenas um veículo, não é a solução. A gente pode criar outros problemas com transformações ou com mudanças tecnológicas que são improvement, não são melhoras tecnológicas per se. Nesse ponto, é importante falar o seguinte: muito da discussão, muito do discurso que a gente vem ouvindo há um tempo para colocar o ônibus elétrico na rua, coloca bem na frente dessa discussão, dessas argumentações, que o veículo elétrico já é exatamente igual ao veículo diesel, portanto, a gente pode sair comprando a mesma quantidade de veículos elétricos e colocando na rua. Na verdade, o que a gente vai ver hoje é um pouquinho o contrário. O veículo elétrico continua sendo, em algumas coisas, diferente do veículo diesel. E outra coisa que a gente fez até agora na América Latina bastante foi fazer estudos para descobrir qual é o melhor ônibus, qual é o melhor veículo, qual é o melhor motor, qual é a melhor bateria, a melhor química para uma bateria que tem no mercado. Então, a gente tenta focar todos os esforços em criar o veículo perfeito. O melhor veículo que há sobre a Terra agora é esse. E os vendedores usam esses discursos e essas lógicas para nos falar: eu tenho uma bateria melhor que o meu concorrente porque minha bateria faz isso, né? Tudo bem, a bateria é diferente e a gente às vezes fica entendendo que essa diferença pode ser melhor, mas de fato não estamos entendendo qual é a diferença operacional ou financeira dessa característica. Na verdade, e hoje existem bastantes documentos, bastante pesquisa que está documentada. Na verdade, o foco do trabalho, do processo de planejamento e implementação de veículo elétrico, não é a seleção do veículo. Na verdade, é entender o funcionamento da tecnologia, de algum conjunto de tecnologias específicas disponíveis para conseguir planejar uma operação exitosa, com sucesso, desculpe. Ou seja, teoricamente, qualquer tecnologia madura, um engenheiro, um conjunto de engenheiros poderia planejar uma operação suficientemente boa para que essa tecnologia seja incorporada na operação. Algumas, de fato, saem das margens operacionais, das margens financeiras, mas em muitos dos casos é possível, com diferentes níveis de esforço também. Então, quero focar bem aqui porque muitas coisas que hoje são faladas, muitas pesquisas, às vezes, mesmo algumas instituições que estão trabalhando no tema, continuam colocando acima ou gerando rankings
da tecnologia uma sobre a outra, e realmente esse não é o foco, essa não é a visão da WRI e de muitos dos documentos que já existem, de pesquisa que já existem. Hoje vamos a utilizar uma metodologia, um framework, uns conceitos que já não foram gerados pela WRI, no caso, é um documento da Inglaterra, desenvolvido pelo TfL, TRL, Transport Research Laboratory do Reino Unido. Então, tipo, estou tentando inventar o menos possível na frente de vocês. Estou só trazendo algumas coisas e que vocês poderão conferir também lá nas referências que eu deixei no final. Basicamente, o que essa metodologia diz é: existem alguns conceitos que teríamos que revisar para escolher e para implementar não só um ônibus elétrico, mas qualquer tecnologia baixa em emissões, ou nova, ou de zero emissões, que comece a ter algum tipo de importância para ser incorporada na minha cidade, ou existe um projeto piloto, ou existe uma área de pesquisa que quer introduzir esse tipo de veículos. Estamos falando de hidrogênio, estamos falando de outro tipo de biocombustíveis, que também está muito na discussão, tem uma discussão muito forte, muito séria na Europa a respeito. Então, essa metodologia, assim, genérica como ela está aqui, ela poderia ser adaptada e replicada para qualquer outra tecnologia que procure reduzir emissões ou mudar algum aspecto muito transcendente na operação dos veículos. Hoje eu vou focar principalmente nos aspectos operacionais. Então, eu vou ler aqui que é importante olhar e avaliar a disponibilidade do veículo, a maturidade do mercado, políticas locais a respeito de emissões também, terá algumas tecnologias que não cumpram com algumas políticas locais, as características operacionais dos serviços que a gente está querendo implementar, uma questão de desempenho operativo, energético e ambiental dos veículos, a infraestrutura que precisa ser implementada para essa operação, novos ou adicionais procedimentos de manutenção e também de algumas outras coisas, podem ser logísticos, se existem incentivos ou algum tipo de mudanças nas questões financeiras e fiscais, e finalmente um conceito que talvez muitos de vocês conheçam, que é o custo total de propriedade, tá? Vamos ver um pouquinho de cada um desses conceitos, focando de novo nos veículos elétricos. Essa é uma gráfica muito boa, que fala do processo de amadurecimento das tecnologias. Isso aconteceu com impressora de tinta e laser, aconteceu com telefone, smartphone e as gerações antigas, que a parte da cima é o desempenho. Todas as tecnologias têm essa curva aqui de cima, onde elas começam com um desempenho muito pobre, realmente elas não são custo-efetivas, até que elas espalham um pouco, tem um volume importante dessas novas tecnologias aparecendo no mercado, elas começam a ganhar muito desempenho, começam a ser competitivas, chegam a uma cima de desempenho e depois começam a ficar um pouquinho mais obsoletas, não lembro bem da palavra, mas e aí começa a amadurecer, mas já na faixa em que elas em algum momento vão ser esquecidas. Esse é o desempenho real da tecnologia. O que acontece com a expectativa dos clientes, das pessoas que estão tentando adquirir essa tecnologia? Olhem que a curva é completamente diferente. Na primeira fase, a expectativa das pessoas cresce muito. Elas acham muito rápido que essa é a solução. Tem que ir todo mundo para lá, porque agora isso que tem é o momento de comprar ônibus elétrico, é o momento de comprar smartphone, sei lá, de qual tecnologia, e pronto. Mas depois começam a aparecer alguns problemas com essas tecnologias. E aí vem essa coisa que em inglês é a fase de desilusão, ou que a gente começa a entender a realidade da tecnologia, e todo mundo acha que já era. Não, foi mais um desses One Hit Wonders, a gente não quer mais ouvir de veículo elétrico, porque agora o que vai vir é o hidrogênio, né? Porque provavelmente o hidrogênio está na parte da cima, no pico das expectativas.
E finalmente, mais para frente, as expectativas e o entendimento da tecnologia começa a ser um pouquinho mais o real. Nós entendemos que os veículos de combustão interna, eles estão, os combustíveis fósseis, eles estão ainda no pico do desempenho deles e pronto começará, logo começará a ter um pouquinho de queda no desempenho deles. Os veículos elétricos ainda estão em um crescimento do desempenho, não obstante, eles já são muito competitivos. Algumas outras tecnologias, como hidrogênio, elas nem estão comercialmente disponíveis. A grande maioria dos veículos ônibus elétricos que estão rodando nos diferentes países, eles foram colocados na operação mediante consórcios ou alianças, parcerias muito fortes, com uma grandíssima quantidade de recursos colocados para pesquisa. Portanto, a gente não considera que isso seja uma tecnologia comercialmente disponível ainda. Mas, se a cidade coloca um projeto de pesquisa forte e robusto lá, com alguma universidade, com algum provedor, com alguma marca, isso pode ser feito, mas ainda não vai ser competitivo economicamente. Aí tem algumas características da indústria para reconhecer quando essas tecnologias começam a alcançar uma certa maturidade. Por exemplo, a aparição de indústria local. É um dos indicadores que, na teoria, na compreensão da evolução tecnológica, diferentes evoluções tecnológicas, é usado para entender o momento da tecnologia, as indústrias locais, os serviços locais para essa tecnologia. E como que é hoje o mercado ou a disponibilidade de veículos elétricos, ônibus elétricos no mundo? Bom, ainda 90 e poucos % dos veículos estão na China, né? Eles conseguiram colocar a maior quantidade de veículos elétricos na rua nos últimos 5 anos. A América Latina tem mais de 500 ônibus já, estamos próximos para receber alguns lotes, alguns veículos que vão chegar ainda nesse ano, para chegar nos 1.000 veículos, ônibus elétricos de nova geração. Agora vamos fazer uma diferença, porque o trolebus, que é um veículo de alimentação elétrica, ele também tem uma diferença importante com o que a gente está chamando de eletromobilidade atualmente, que é as primeiras gerações de trólebus utilizavam capacitores, que era uma tecnologia que permitia um armazenamento muito curto, mas também muito grande de energia. E hoje estamos usando baterias, né? Baterias de células químicas, eletroquímicas. Então, na Europa, na América, tem bastante experiência com trólebus, experiências da começo do século passado ou metade do século passado, mas são tecnologias, na verdade, bem diferentes. Enquanto a tipologia, tamanho dos veículos, podemos ver que realmente a maior quantidade de veículos é no veículo padrão, no veículo 12 metros. Existem algumas opções de minibus e de ônibus menores. Existem algumas experiências de ônibus articulado, que já vem crescendo também. Não obstante, é importante falar que, por exemplo, no caso do ônibus articulado, estaríamos falando de veículos de leito baixo, entrada baixa também, que em alguns casos uma modalidade de operação chamada BRT não foi desenhada desde o começo para ser muitas cidades para veículos de entrada baixa e, portanto, às vezes não são achados os veículos apropriados. Outra coisa importante para falar é que ainda existe muita variação na distância que pode ser percorrida com uma sola carga pelos veículos. Isto começa a ser uma das partes importantes da equação que a gente tem que balançar na etapa de planejamento. Como pode você ver, existem veículos que podem percorrer 460 km por hora, quilômetros em uma sola carga, uma única carga, ou também existem veículos de 12 metros, parecem grandes, são veículos bem maiores, bem grandes, que têm uma capacidade unicamente para 50 km. Por que essa diferença? Principalmente pela quantidade de baterias que tem e pela química dessas baterias também. Por outra parte, existe também o que a gente falava antes de infraestrutura de carga, que também permite carregar desde uma faixa baixa de energia, estamos falando de 90, uma carga completa em 90 minutos, até uma carga completa em 480 minutos, por exemplo. Já estaremos falando de várias horas, 6 horas de carga, né?
Bom, se esse é o mercado, o que isso quer dizer? Como eu posso selecionar um veículo e colocar dentro... Como faço eu para selecionar um veículo e colocar dentro da minha operação? Essa é a principal pergunta que a gente vai tentar resolver. E tem que entender que justamente a tecnologia ainda tem opções. Há diferentes opções. Existe uma que é chamada de carga em pátios, carga em garagens, às vezes é chamada de carga noturna, porque principalmente se considera que quando o veículo está nas garagens é durante a noite e é o momento que acontecerá a carga. Mas também poderia ocorrer uma carga durante o dia, o veículo pode voltar à garagem e carregar de novo. Esse é um tipo de carga que é chamada de plug-in, por exemplo, em inglês, que é um tipo de infraestrutura que também implica, ou essa infraestrutura faz com que a operação seja de um tipo. Existe uma outra, que é chamada carga de oportunidade. A tecnologia que permite essa carga de oportunidade são os pantógrafos. Pantógrafos e esse aparelhinho aqui, preto, nesse caso da marca ABB, que ele fica por cima do veículo, o veículo passa por baixo, um braço abaixa, faz contato com umas conexões que tem o veículo acima e permite uma carga de uma potência muito maior do que no caso do plug, do conector, né? Finalmente, existe uma outra tipo de carga, uma outra estratégia de carga, que é a carga contínua, que é o que os trólebus fizeram muito tempo. Nesse caso, a gente teria as catenárias, os cabos aéreos, o veículo teria o pantógrafo, neste caso, que é essas duas, vou chamar de antenas, que tocariam os cabos aéreos, os cabos lá em cima, e permitiriam continuamente trazer energia para o veículo. As baterias, o sistema de baterias internamente controlam, de algum jeito, essa quantidade de energia. Com isso, o que a gente vai entender um pouquinho mais para frente com essas diferentes tecnologias, é possível planejar diferentes operações, né? Não é que uma é melhor que a outra. Existem cidades que têm feito estudos e baseados nas rotas, na infraestrutura, no tamanho da cidade deles, eles definem que para os próximos 20, 30 anos, eles vão escolher uma ou outra tecnologia. Isso não quer dizer que essa tecnologia seja de fato melhor que a outra. Simplesmente devido a condições específicas da cidade e alguns critérios de priorização também do estudo, eles optaram por priorizar ou por escolher uma das tecnologias que a outra. Então, não porque a Copenhagen está comprando 50 pantógrafos para a cidade, não porque a China tem unicamente veículos de baterias para carga noturna, quer dizer que uma opção é melhor que a outra. Existem outras limitantes. Importante saber que também é recomendável, de fato, a tecnologia de carga foi desenhada foi planejada, foi desenvolvida para uma tecnologia de carga, para uma bateria especificamente. O interior das baterias é diferente, a temperatura que atinge em alguns pontos a carga, as baterias durante a carga é diferente, e isso pode desgastar ou reduzir as capacidades eletroquímicas da bateria muito rápido. Então, realmente, quando uma cidade, um operador está comprando um veículo de baterias com um sistema de recarga, é muito importante entender se essas duas tecnologias, esses dois elementos, esses dois componentes são afins, né? Senão a gente pode estar provocando um problema ou gerando um problema futuro. Existem diferentes químicas, elas variam na capacidade, na velocidade de carga, que realmente quer dizer que a gente pode colocar uma potência diferente, menor ou maior, em cada uma dessas diferentes opções de eletroquímica das baterias. As opções de carga rápida são mais caras ainda, mas também, por ser de mais rápida carga, precisaríamos de menos lítio embarcado no ônibus. Então, tem uma equação financeira ali. O seguinte ponto é para falar que a operação ainda gera umas performances, uns desempenhos, uns consumos energéticos completamente diferentes. Esse aqui é um exemplo de uma rota na Guatemala,
que ela tem umas desníveis bastante importantes. Em algum ponto, esses níveis chegam a ser tem uma inclinação na declividade de 22%, e é possível que na verdade, já foi estudado que nesse tipo de condições o motor elétrico vai consumir uma energia muito, muito maior do que poderia ser o valor anunciado, anunciado pelo fabricante. Esse aqui era só um exemplo. Eu quero mostrar esse gráfico aqui, que mostra como, em um ciclo de direção igual, em Buenos Aires, para diferentes velocidades, existe uma variação no consumo energético. Estaríamos falando de um consumo energético quilowatt-hora por quilômetro. Quilowatt-hora é a unidade com que a gente mede a energia consumida e armazenada numa bateria também. Então, por exemplo, podemos ver que o menor consumo, próximo do kilowatt por quilômetro, ele aparece entre os 11 e os 13 km por hora. É nesse ciclo de manejo de direção específico. Mais lento, mais lento, ele começa a consumir um pouco mais. E também, depois de uma certa velocidade, ele começa a ser um pouquinho alto o consumo. Aqui aparece, depois dos 15, 16 quilômetros, o consumo começa a aumentar. Só o fato de aumentar, de aumentar a declividade da rota 1,4%, e isso gera um aumento próximo ao 20% no consumo, aumenta 20% o consumo do veículo. É o mesmo veículo, com o mesmo ciclo de manejo de direção, com as mesmas pessoas, com os mesmos passageiros embarcados. Então, a gente lê muito que o veículo elétrico ele tem um consumo de 1 kW por quilômetro, 1 kWh por quilômetro. Isso acontece muito pouco. É importante conhecer as condições operacionais específicas nas que a frota vai ser implementada, e hoje existem muitas ferramentas para gerar modelos preditivos de consumo, porque o veículo elétrico, ao ser unicamente componentes elétricos, não é muito simples, mas é possível fazer uma predição muito precisa do consumo de energia. Então, existem os métodos preditivos, existem as opções de fazer testes, pilotagens dos veículos nas rotas, testar o ciclo de direção, o ciclo da rota, e existem algumas outras opções comparativas, sempre considerando essas comparações com condições semelhantes, sem falar, eu soube que, sei lá, na Singapura, alguém conseguiu rodar um veículo com 0,9 kW, consumindo 0,9 kW por quilômetro. Isso seria completamente errado, né? Então, por exemplo, a gente já falou do consumo, a gente falou de qual que é o mercado, que a gente tem os veículos com umas certas características, também com uma certa quantidade, umas baterias dentro, que tem uma possibilidade de ter um rango, um deslocamento diário, um percorrido diário em uma faixa, né? O seguinte passo que muitas cidades estão fazendo, no caso da esquerda a gente estaria vendo na gráfica, foi plotado a distância percorrida por todos os ônibus em operação na cidade de Buenos Aires. No eixo das X você pode ver as diferentes rotas, tem próximo de 200 e poucas rotas na cidade de Buenos Aires, tem algumas outras rotas na área metropolitana. Mesmo na mesma rota, existem diferenças. Tem ônibus que tem uma distância percorrida muito, muito curta, e tem ônibus que tem uma distância percorrida diária muito, muito maior. O que a cidade define, no caso, a média da rota também muda um pouco, né? Mas ela já é um pouquinho mais estável, que são os pontos vermelhos nesse gráfico. O que a cidade diz eu acho que pelo mercado que a gente tem, eu vou começar na substituição de veículos naqueles veículos que estão nessa faixa, azul clarinho, por exemplo. Essa é uma estratégia que precisa de um mercado de operação chamado ônibus operando numa cidade, e a técnica que eu estava falando praticamente é identificar aqueles veículos que são mais fáceis de ser substituídos por uma tecnologia que tem umas características operacionais X ou Y, no caso a elétrica. No exemplo da direita, a gente está vendo uma planilha de operação agregada por blocos de média hora,
são 50 ônibus em uma cidade, em um corredor BRT, e nos quadrinhos amarelinhos vocês estão vendo os momentos que o ônibus estaria programando para carregar. Ou seja, uma segunda opção é pegar uma planilha operacional, uma operação específica de uma frota, identificar os momentos exatos onde a gente poderia gerar uma carga e estudar se essa operação é viável, se essa operação é possível, tá? Vejo aqui uma pergunta: elétricos podem ser considerados no transporte de massa? No caso direito, a gente está vendo um corredor BRT com faixa de ultrapassagem numa cidade colombiana, uma frota de 50 ônibus que tem um percorrido próximo a 240 km por dia, que, de acordo com o planejamento específico da frota que foi adquirida e da distância que tinha nos pátios e também das características da infraestrutura de carga, foi possível incorporar esses veículos elétricos na operação de um transporte de massa. Uma vez que a gente tem garantido, que a gente pode garantir a operação, a gente passa no momento de avaliar como que a gente vai prover toda essa energia no sistema. Geralmente são identificados pontos para gerar essa carga, para recarga. Temos que entender que as redes de provisão de distribuição de energia na cidade são ainda um conceito bem diferente, que tem um ator importante chamado empresa de energia, em inglês utility, que tem umas capacidades diferentes aos planejadores de transporte e que eles podem nos ajudar. Um dos problemas, por mais engraçado ou ridículo que pareça, no desenvolvimento de projetos de eletromobilidade em ônibus ou em frotas de transporte coletivo na América Latina, é que a gente se aproxima muito tarde nas empresas de energia. O que acontece? A rede de energia funciona praticamente como qualquer rede. Tem algumas seções onde a potência é muito alta, a transmissão é muito forte, e isso vai gerando um nível de detalhamento maior até chegar na sua casa, que tem talvez um transformador de 200 ou 400 kW. A garagem pode estar colocada em qualquer ponto da rede, pode estar próxima de uma linha de transmissão ou pode estar próxima de uma linha de distribuição com pouca capacidade. Dependendo da localização do pátio, da garagem, o custo de conectar a nova infraestrutura de recarga vai ser diferente. Em alguns casos, não é possível colocar uma infraestrutura tão robusta, tão pesada como as frotas de ônibus precisam em um bairro residencial. Em muitas ocasiões é isso. Portanto, teriam que ser geradas novas linhas de transmissão ou de distribuição especificamente para a garagem. Isso seria um dos problemas de viabilidade maiores, precisam um tempo de implementação, de construção, de várias coisas, e é óbvio que o custo também vai acrescentar. Nos casos que a gente tem acompanhado, ainda que essas mudanças, que isso tem acontecido, às vezes esse investimento é colocado dentro da projeção de consumo de quilowatts de energia do longo prazo do veículo. O veículo vai estar ali 15 anos consumindo energia, e isso permite amortizar um pouco o investimento. Então, nos casos que a gente acompanhou, não foi que foi um investimento direto para o upgrade da rede de energia, pelo contrário, as empresas de energia assumiram um custo e fizeram uma contratação de energia com as empresas de ônibus ou as operadoras. Esse aqui é um exemplo muito simples de como se calcula a energia e a potência, as características da garagem. Isso aqui tem vários níveis, é uma simplificação, só para entender que quando a gente sabe a distância percorrida diariamente pela nossa frota e o consumo de energia, a gente e o tempo, a janela de tempo que a gente tem para carga, o tempo que a gente vai deixar conectar os veículos, a gente pode estimar a potência mínima do pátio. Colocando uma faixa um fator de contingência, a gente pode estimar um parâmetro de desenho de potência do pátio e, entendendo também as características do carregador, que podem ser carregadores de 50, 100, 150 kW, que também é objeto do estudo da pesquisa de mercado, a gente pode saber se a gente precisa carregadores de 50 ou 100 ou 150 kW, ou se pelo espaço no pátio a gente tem que, sei lá, focar em um menor número de carregadores com uma maior potência, por exemplo. Aqui estão as duas opções. Nossa potência multiplicada pelo número dividida pelo número de posições de carga, daria um total de 50 kW por carregador, ou
nossa potência dividida pela potência do carregador daria um número de 10 posições de carga. Eu já estou fechando por esse passeio rápido dos 8 pontos da metodologia que eu apresentei no começo, e só para falar que existem mudanças operacionais, além da logística operação que eu já mostrei um pouquinho lá no quadrinho colorido do BRT que eu mostrei antes. Muito da manutenção preditiva dos veículos, ele vai em lubrificantes e em peças móveis que sofrem muito desgaste também ao longo do tempo. Essa manutenção está comprovado que ela cai muito. Essa é uma porcentagem de economias nos custos. Também a manutenção corretiva ou por falhas que podem acontecer ao longo do tempo também reduz, porque lá no ano 8, que geralmente se faz uma manutenção um pouco forte no ônibus elétrico, no ônibus de diesel, tu tem que fazer alguma coisa lá na transmissão, lá no motor. Essas duas peças que são muito caras, são muito exigentes em questão de custos, elas não existem mais. E as garantias dos motores elétricos e dos inversores elétricos, são os componentes que estariam substituindo a transmissão e o motor, elas precisam muito menos manutenção do que um motor elétrico, um motor diesel ou uma transmissão de veículo mecânica, uma transmissão mecânica. Não obstante, talvez o custo em pneus pode aumentar, o veículo tem mais potência, tem mais tração, então queima um pouquinho mais as rodas. Finalmente, no começo das transições tecnológicas, existe um problema no mercado também, não tem tantos técnicos eletromecânicos, então tu precisa talvez pagar um pouquinho mais para trazer pessoas de umas outras indústrias que já têm essa experiência. Hoje ainda temos, falando um pouquinho do custo de propriedade, hoje ainda temos uma diferença forte entre os custos dos veículos diesel e os custos dos veículos elétricos. Os últimos contratos, não os últimos, mas alguns dos recentes contratos de compra de ônibus elétrico na América Latina têm sido por custos unitários de 320, 350 mil dólares antes de IVA por ônibus, caso Medellín, Santiago e Ciudad do México. Então, essa é mais ou menos a faixa do custo. Aqui temos um amigo, um colega meu, Álvaro, que pode ir lá colocar no chat quanto custa um ônibus padrão diesel hoje, para nós saber que o custo ainda é o dobro, né? Pelo menos, num dos casos seria ainda o dobro o custo do ônibus elétrico comparado com ônibus diesel. E aqui um pouquinho a diferença. A gente estava avaliando um projeto de BRT, eu já falei, na Guatemala, para 17 ônibus. O investimento das estações da faixa do ônibus exclusiva é a mesma, né? Mas quando a gente compara dois cenários de investimento de frota, que são as barrinhas do centro, a gente vê que o investimento total basicamente é o dobro. E ainda teria um pequeno acréscimo, né, no investimento da infraestrutura de recarga. Não considerando a mudança, os investimentos na rede de distribuição elétrica, que já falei que geralmente são assumidos pela empresa de energia e eles simplesmente vão repassar o custo para você depois. Esse aqui é o balanço por conceito do custo total de propriedade. Podem ver que existe um aumento já de 62%, já considerando todos os custos financeiros, os créditos dos ônibus. Não obstante, a energia abateu 80%, ou seja, tem uma economia muito importante lá, realmente, nesse projeto que está próximo a ser implementado. Manutenção caiu 40%, pneus se espera um aumento de aproximadamente 10% no consumo de pneus, e como o veículo é mais caro, os seguros também são um pouquinho mais caros, né? Proporcionalmente. Mesmo que esse custo é pequeno, o aumento percentual é bem alto. Eu só queria dar esse passeio pelos conceitos mais importantes na hora de planejar ônibus elétrico. A apresentação no vídeo vai ficar com vocês. Eu quero só deixar aqui algumas outras documentos, informações que podem ser consultadas. Quero insistir que já existe muita informação, boa informação, bons documentos lá nos diferentes sites da WRI,
da Agência de Pesquisa de Transporte dos Estados Unidos, do Laboratório de Pesquisa de Transporte do Reino Unido. No Brasil mesmo existem bastantes pesquisas, estudos que estão sendo desenvolvidos hoje, e deixar à disposição tanto o meu e-mail como as redes sociais da WRI, por se vocês quiserem aprofundar em alguma outra informação. Nós estamos preparando hoje, o Escritório do Brasil está preparando hoje uma guia para desenvolvimento de projetos de implementação de frotas de ônibus elétricos, com um banco de desenvolvimento internacional. Eu desejo que isso fique aprovado e publicado muito bom logo, que eu tenho certeza que vai ser muita utilidade para muitas das cidades. Então, eu quero deixar aqui a minha apresentação e agradecer pela atenção que vocês deram.